Olá, abençoados, graça eterna. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça eterna a todos. Bem-vindos a mais essa reunião através desse canal, através do YouTube. Sempre agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva no canal. Dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E abençoado, mais uma vez aqui trazendo uma mensagem, principalmente para as pessoas que estão no engano das religiões, da qual hoje tem como tema nenhum religioso agrada a Deus. Então, eu vou ler alguns capítulos e versículos aqui da Bíblia e vou te explicar, levar ao seu entendimento o que é agradar e o que é desagradar a Deus. Então, vamos começar aqui por Romanos 8:8. Romanos 8:8 diz assim, Paulo falando aos romanos, não está falando conosco porque nós não existia. Isso aqui já tem mais de 2000 anos e essa carta não foi escrita para nós. E por que eu estou lendo? Para entender e para te passar o entendimento. Simplesmente isso. Como eu sempre falo, a Bíblia são livros históricos do qual tudo já se consumou e que você tem que ler e entender que você está vivendo o ministério do Espírito, a graça de Deus, e que é para você viver somente por fé, crendo naquilo que Ele já fez. Não é para você fazer nada. Então, olha, Paulo falando aos romanos, ele diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o sistema religioso, de uma maneira geral, ele lê isso daqui e dizem que você está na carne porque você está usando uma camiseta, porque você deixou de comer pão, deixou de comer suco, porque você não subiu um monte. E é exatamente o contrário. Entende, abençoado? Ele diz que você está na carne, é você beijar a tua namorada, é tu dar um beijo no teu marido, na tua mulher. Então, por religioso, estar na carne são essas coisas vista a olho nu, né? E que são proibições do sistema religioso, não usar calça comprida, não usar bermuda, aliás, não vestir saia, e etc. E que Paulo pregou que todas essas coisas são usos e costumes e que com o tempo se destrói, se acaba. Não tem nada a ver isso daí com estar na carne. E Lira, você pode me explicar o que Paulo está se referindo estar na carne? Estar na carne, Paulo tá falando aqui para os romanos, você está na lei de Moisés. Você está na lei de Moisés, no ministério de condenação e morte.
onde o homem ele tinha que usar a carne para que Deus se chegasse a ele, ou ele tinha que usar a carne para poder se justificar a Deus. E isso já aconteceu? Já. Isso era a lei de Moisés. Isso era o ministério de condenação e morte, onde os judeus, os hebreus, não chegaram a lugar nenhum, a não ser se tornarem transgressores daquilo que eles não puderam cumprir. Entende, abençoado? E que Deus veio e que usou a carne dele para cumprir isso aqui, o ministério de condenação e morte, o ministério da carne. Então, Paulo continua e diz assim, ó. Então, te explicando melhor, né? Todo e qualquer religioso que vive nas suas igrejas, que vive nas suas denominações e que saem da sua casa na tentativa de agradar a Deus usando a sua carne, ou seja, estando na lei de Moisés, querendo viver como judeu, que é o que o teu pastor faz, então você sai de casa para desagradar a Deus. Entende, abençoado? E ele continua aqui no 9 e diz assim, ó. Vós, porém, vós não é eu nem é você. Vós, Paulo está falando com Romanos. Nós não existia. Ele não poderia estar falando com nós. Que o Bruno Mac faz uma arrudeio maior do mundo para dizer isso daqui, como se fosse uma grande revelação que ele estivesse fazendo. Ele e os puxa-saco dele. Então, abençoado, Paulo não está falando conosco porque nós não existia. Simplesmente. Isso daqui é o ano 30 e pouco, não é 1930. É 30 e pouco. Então, Paulo diz, aliás, eu não sei a data, tá? Aqui já é Romanos, né? Já é o Cristo ressuscitado, já é a revelação de Deus, que é Cristo, e que Cristo é Deus, e que Deus é Cristo, e que Cristo é Deus, e que Deus é Cristo, porque é um Espírito só, que se manifestou como Deus de Israel, como carne, e como Espírito. E pronto, Zé Fimim. Não tem negócio de macumba, de dizer que Cristo acabou. Só para esse macumbeiro aí. Esse macumbeiro aí da mente desluminada, que diz que acabou tudo. Então, Romanos 8:9, Paulo falando com ele, vós, eles lá, os romanos, porém, não estáis na carne. Então Paulo está dizendo para ele, olha, vocês não estão mais na carne. Vocês não estão mais no ministério de condenação e morte. Vocês estão no Espírito, no ministério do Espírito. Entende, abençoado? E ele continua e diz, olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Isto é, presta atenção, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ei, ô Bruno Mac, mente desluminada, é o Espírito de Cristo ou é o Espírito de Deus? Porque Paulo está falando aqui os dois. Se Cristo acabou, então o Espírito de Cristo, que é o mesmo de Deus, também acabou. Você acabou com Deus, o mundo está sem Deus, infeliz. Que isso daí não dá para comer. Olha, vós, porém, não estáis na carne. Paulo dizendo para ele, olha, vocês não estão mais na lei de Moisés. A lei de Moisés, na cruz, espiritualmente, acabou. Tetelestai. Ele, em semelhança de carne, ele usou a sua carne, Jesus de Nazaré, para pôr fim àquilo que os judeus não puderam cumprir. E que a nova aliança, que o cãozinho aí também acabou, para se estabelecer, tinha que ser posto fim à primeira. Entendeu, abençoado? Então ele se revestiu de carne, aquele espírito,
se revestiu de carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Isto é, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, né, o que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que, aliás, Paulo não quer dizer, Paulo está confirmando, né, que existe duas sementes, que o cãozinho também acabou. Diz que todo mundo é filho de Deus. Todo ser humano é filho de Deus. O cãozinho aí falou. Então, abençoado, olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, Paulo está dizendo, olha, se o Espírito de Deus habita em vocês, ou seja, se vocês são um eleito de Deus, escolhido por Ele, desde antes da fundação do mundo, que Deus não é pai de carne, Ele é pai dos espíritos, e que espírito não acaba, só quem acaba é o maluquinho aí. Então, esses são os filhos de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus? Ele está dizendo aqui, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, quem tem o Espírito de Deus é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por que, Lira? Porque são dois deuses? Não, é um só. É um só. E com certeza Paulo está querendo mostrar isso. No 10. Então, Lira, o que é não está na carne? É você não estar na lei de Moisés. É você não estar dentro de uma sinagoga com placa, com denominação. É seguindo a cão guloso, chamado pastor, fazendo o que ele manda. A lei de Moisés. Dar dinheiro, subir monte, descer monte, se batizar nas águas cheias de bosta. Ter medo do devorador, que é um gafanhoto. Todas essas coisas, da qual você vê a olho nu, ou que tu usa a tua carne, tudo isso é você desagradar a Deus. E Lira, o que é agradar a Deus? Agradar a Deus é você não estar dentro de uma macumba chamada igreja. E você adorar a Deus somente em espírito e verdade, crendo que você já tem tudo. Que você não precisa mais de nada. Que você não precisa fazer campanha para o teu filho ficar bom. Que você não precisa de fazer campanha ou ir para a tua macumba, para o pastor orar, para te livrar de um câncer. Por sua chaga nós já fomos sarados. Nós já temos tudo no Espírito. É no Espírito. A carne de nada se aproveita. É para você crer que tu está no Espírito e que você estando no Espírito... o dono do mundo, ele já habita em você e que você já tem tudo. É para você crer nisso. Mas aí o religioso, ele acha isso muito fácil, ele não quer. Abençoado, não foi fácil, abençoado. Não foi fácil. É fácil para você, abençoado, se você cresce. E para ele, abençoado, para ele, que era o dono do mundo, foi julgado pelos homens, foi condenado à morte, sofreu, foi crucificado, foi morto, tomou vinagre, levou mãozada na cara. Abençoado, jogaram uma lança nele, depois de morto. Você acha isso fácil, abençoado? Ele fez tudo isso para que você entendesse que não é para tu adorar homens, que ele não divide a glória dele com ninguém, que é para você viver somente por fé, crendo que ele já fez todas as coisas. Não é para tu ter igreja, não é para tu ter pastor, não é para tu fazer nada, abençoado. É só para você crer. Então, Paulo continua aqui, no 10. Se, porém, Cristo está em vós,
Bruno diz que Cristo acabou. Ele diz aqui que se, isto é, se o Espírito de Deus habita em vós. E depois ele diz, e quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí depois ele diz, se porém Cristo está em vós, é Cristo ou é Deus, Bruno? Ei, Bruno, é Cristo ou é Deus? É Deus ou é Cristo? É só um, maluquinho, é só um. É Espírito, Espírito não acaba. Cristo é eterno porque é Deus, Deus é eterno porque é Deus. Entendeu, ô inteligente? Não fica inventando coisa, você quer aparecer, rapaz. Você saiu aí da pregação do Ministério do Espírito e aí tá criando a tua doutrina, inventando coisa. Coisas que não tem aqui. Não tem aqui, abençoado. Pregar a pátria. O evangelho da pátria. Qual é a Bíblia? Qual é a Bíblia? Se Paulo recebeu o ministério da graça e não teve mais outro, não inventa, cara, não inventa. Só dá pro teu maluquinho aí, que estão crendo em tu, em você, não em Deus. E ninguém sabe até quando, né? Porque isso aí é fogo de palha. Então, vós, porém, não estáis... Aliás, se, porém, Cristo está em vós, ele diz, se Cristo está em vós por quê, Lira? Quer dizer que ele não está em nós? Mas é claro. Se nós fomos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, só que nessa manifestação de Deus em carne, nós não existia, abençoado. E quando nós nascemos, já nascemos com ele, já ele habitando em nós. Porque nós estamos depois de tudo pronto. Nós estamos depois do ano 70. Nós estamos depois do que está consumado para sempre. Só para crer. Ele diz, ó, se porém Cristo está em vós, Paulo falando com ele, o corpo, na verdade, está morto. Por que o corpo está morto? Olha, Jesus de Nazaré, ele disse para os discípulos que a carne de nada se aproveita. Na cruz, esse homem terreno, né? Esse homem terreno, Deus, na cruz, eles foram crucificados juntamente com ele para morrer para aquilo que estava enfermo pelo pecado, ou seja, a carne. Então, ele diz, ó, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, se referindo à carne. E é claro, né? E é claro que isso não é uma morte biológica. Não é a morte biológica. Eles morreram para o pecado. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, por causa da justiça, por causa do juízo de Deus, espiritualmente aqui, né? Por causa do juízo de Deus que foi consumado espiritualmente no Tetelestai, e que fisicamente tudo se consumou quando o templo caiu, quando se cumpriu Mateus 24:34 e Daniel 9:24. Então ele está dizendo, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Que justiça? O seito da cruz. O seito da cruz, abençoado, o Tetelestai, o está consumado. Entende? A lei de Moisés espiritualmente acabou, deixou de existir. E aí se deu início o ministério do Espírito. Ou seja, na minha humilde opinião, né, o ministério do Espírito, tudo que se refere a Espírito é eterno. Entende?
Por que que Cristo não acabou? Porque Cristo é Deus, porque é Espírito. E Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré, muito embora sendo homem igual a nós, né? Ele não conheceu o pecado. Mas ele se fez carne à nossa semelhança, Deus, como filho unigênito. E os outros, o Lira e todos os outros, é o quê? A mesma coisa. Esse Espírito de Deus, é uma relação sexual entre a minha mãe e o meu pai, o resultado foi esse homem terreno. E Deus, por ter me escolhido a participar de carne e sangue, aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com Deus. Aquele Espírito se revestiu daquela carne de Jesus de Nazaré, com uma diferença que não foi uma junção sexual homem-mulher, né? Que tem o rapazinho aí, puxa-saco do Bruno Mac, que diz que o pai de Jesus é José. Ô, abençoado, como é que o pai de Jesus de Nazaré pode ser José, se José nem coisou com a Maria para fazer Jesus de Nazaré? Abençoado Deus, ele é pai dos espíritos. Deus é pai dos espíritos, abençoado. Então, Jesus de Nazaré não era filho de carne, de uma relação sexual, carne, homem e mulher, abençoado. Ele foi gerado do Espírito Santo. Como é que tu pode dizer que Jesus de Nazaré é filho de José, se o José é o Espírito Santo, abençoado? Então, são essas coisas, né? Que você diz que eu não sei de nada, e eu te agradeço, porque eu não quero saber, porque os sábios se tornaram loucos, igual esse Bruno Mac aí, do qual você puxa o saco, e que eu não quero, abençoado. Eu não quero estar inventando coisa para aparecer, e nem para ter seguidores aqui no YouTube. Eu não preciso de ter milhares e milhares de seguidores com o intuito de ganhar alguma coisa. Eu já ganho dinheiro já, abençoado, com meu suor, com meu trabalho, entendeu? Eu tenho aqui, a gente chama de mercadinho, que dá para mim viver suficiente, que eu sou simples, eu não preciso de nada. Minha despesa é pouca, eu não preciso, eu não sou azarento, abençoado. Eu estou contente, eu estou feliz com tudo que eu tenho. Se for R$1, eu estou feliz. Então eu não estou aqui para querer aparecer. Eu não estou aqui para dizer que Cristo acabou, se mostrar, a nova aliança acabou. Eu mostro que a primeira aliança acabou. Romanos 10:4. Hebreus remove o primeiro para estabelecer o segundo. E essa macumba que vocês pregam, vocês não mostram. Então, Romanos 8:11. Paulo continua e diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, falando de Deus, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E qual é o corpo mortal do qual ele está se referindo? O Espírito. O Espírito, né, abençoado? Que estava morto por quê? Porque estavam antes do ano 70. Estavam mortos espiritualmente. Estavam dormindo. Estavam presos na sepultura, no inferno, no ágio, aguardando exatamente isso daqui para serem libertos, para serem glorificados, para serem ressuscitados, do qual o primeiro foi Cristo. O Espírito, abençoado, o Espírito.
Então, 25 minutos, eu vou ler mais aqui o 12, que Paulo diz assim, ó: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. O teu pastor, né? O teu pastor, o teu bispo, o teu padre, o teu papa, toda e qualquer sinagoga que tem placa, que tem denominação, que vive na lei de Moisés, vocês vivem constrangidos, vocês vivem obrigados a viver naquilo que desagrada a Deus. Entendeu, abençoado? Todo e qualquer religioso. E aí Paulo continua e diz assim, ó: porque se viver de segundo a carne, ou seja, na lei de Moisés, nessa macumba que está aí fora, que se chama de igreja, essa gritaria, essa feitiçaria desses cães chamados pastor, porque se viver de segundo a carne, segundo a lei, segundo essa macumba, caminhais para a morte. Que morte? Espiritual, pessoal. A morte espiritual. Mas, se pelo Espírito, se pela fé, se pela graça, se pelo ministério do Espírito, se pelo Cristo ressuscitado e não Jesus de Nazaré, mortificar de o seito do corpo, certamente vivereis. O que é modificar o seito da carne? É exatamente você deixar de desagradar a Deus, usando a tua carne para comer, para beber, para pular, para macumbar, para toda essa feitiçaria que está aí fora, para desagradar a Deus. E como é que tu faz para amortecer? É viver no Espírito, viver na graça, viver no ministério do Espírito. Somente por fé, crendo no que Ele já fez. Não é para tu fazer nada. E nem é para tu dizer que foi fácil. Porque não foi nada fácil. Para Ele não foi fácil, abençoado. E difícil é para vocês viver nessa macumba e vocês vivem. Querendo usar a carne para agradar a Deus, quando na verdade desagrada. Desagrada, abençoado. É viver por fé. Então, ó, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, abençoado, todos os filhos de Deus, todos, sem exceção, ele está no ministério do Espírito. Ele está na graça. Ele está crendo naquilo que Deus já fez de graça. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. Eles lá foram salvos pela graça. E nós, o que estamos na graça hoje, o que estamos no ministério do Espírito, fomos salvos pela graça? Claro, nós só fomos salvos pela pregação do ministério do Espírito, que nos salvou da mente, da metanoia, do engano, de viver desagradando a Deus. Entende, abençoado? E a graça é para ser pregado, Lira, porque o perturbado diz que acabou a graça. Claro que é, abençoado. Efésios 2:7, para pregar nos séculos vindouros. Entendeu, abençoado? Para pregar nos séculos vindouros a graça de Deus para conosco. Paulo falando com ele, com os Efésios. Então o que Paulo está dizendo para eles? E por que está falando só para ele, Lira? Porque só existia eles, abençoado. Nós não existia, ninguém mais existia. Era só eles. Isso já tem mais de 2000 anos. Um homem não vive 2 anos inteligente. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, a fé, não é tua, não é minha. Isso é um dom de Deus, tudo é dele. Então, quem é, Lira, que pode ter fé? Só os eleitos de Deus. Só os escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo. Esse espírito que está aí, dentro dessa carne. Aliás, que está no teu espírito. O homem é corpo, alma e espírito. Então, o Espírito de Deus, ele habita no teu espírito. E se você não é de Deus, tu é só corpo e alma.
Porque quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, ó, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificais o corpo, o feito do corpo, certamente vivereis. 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, quem está na graça, quem está no ministério do Espírito, é filho de Deus. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, não recebeste o espírito da lei de Moisés, não recebeste a macumba do teu pastor. E recebeu o que, Lira? Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viver de outra vez atemorizado, com medo até da tua sombra, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai, meu Pai. Paulo está falando com os romanos, eles foram adotados, porque os filhos legítimos eram eles, os judeus, e eles foram adotados. E nós já nascemos como filho, porque somos depois de tudo. Nós quem? Aqueles que o Espírito de Cristo habita em você. E se não habita, tu vai morrer na macumba do pastor. Então, abençoado, olha, 14. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filho de Deus. Então, né, nós temos um Espírito, do qual o Espírito de Deus habita no nosso Espírito, e esse Espírito, ele testifica, o Espírito Santo, ele dá testemunha de que nós somos filhos de Deus. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Olha, abençoado, o teu pastor diz que tu é ladrão, abençoado. O teu pastor, ele diz que tu tá roubando a Deus, porque tu não tá dando dinheiro para esse teu ladrão, porque Deus não precisa de dinheiro. E que, na verdade, o Evangelho diz que tu é herdeiro de Deus. Você sabe o que é herdeiro de Deus? O teu pai tem uma empresa, é dono da Rede Globo. A Rede Globo é tua também, abençoado. Entende? Isso é ser herdeiro. Deus é dono de quê? Do mundo. O mundo é todo teu, abençoado. O mundo é todo seu. Isso é por fé. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Paulo falando com eles, e eles já foram glorificados. E nós já somos glorificados desde antes da fundação do mundo, porque quando nós nascemos, já nascemos depois de tudo, depois dessa manifestação de carne. Já nascemos como espírito 100%. Entendeu, abençoado? Olha, eu vou parando por aqui. O objetivo desse entendimento é te fazer entender de que você não deve fazer nada usando a tua carne, achando que você está agradando a Deus, porque é justamente o contrário. O que desagradou a Deus foi a lei de Moisés, do qual eles se tornaram transgressor, e que Deus se fez carne e habitou entre os homens e usou a sua própria carne, o seu próprio corpo carnal, para pôr fim à lei de Moisés. O que estava enfermo pela carne, ele fez usando a sua própria carne. Para quê? Para pôr fim à lei. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. E iniciar o ministério do Espírito. Viver somente por fé, crendo naquilo que ele já fez. Entendeu, abençoado? Então, agradecendo aí, pedindo que você compartilhe, dê o like e graça eterna.